Bom dia a todos, bom dia a vocês que estão em casa, aqui conectados conosco na sala de estado otorrinolaringologia brasileira para mais uma super live da ABOL. Hoje um dia super especial, como a gente colocou na divulgação, era uma das coisas mais importantes que estava faltando nessa super live, que era falar sobre halitose, esse tema tão importante e tão difícil às vezes de tratar no dia a dia do nosso consultório. E eu fico muito feliz dessas pessoas que estão aqui hoje com a gente, né? O Henry, que vai moderar o debate depois, que vai dar uma das aulas, que é uma das primeiras pessoas que começou a falar sobre isso há muito tempo atrás, né? O Ali, que trabalha com isso também lá no HC, no Ambulatório de Estomatologia. Temos a doutora Eliana, da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Regis Davis, que não só trabalha com isso, como até fez um livro sobre halitose. E o nosso amigo Eduardo Couto, nosso jovem otorrino, que vem aqui para trazer um pouco da história da cabeça e pescoço e da otorrinolaringologia na questão da halitose. Um dia especial, um dia de sábado, um dia bonito aqui em Recife. Espero que esteja bonito aí também para vocês. A gente segue em frente e tem alguns avisos da Direx. Não é isso, Shen? É isso aí, Thiago. O Geraldo incumbiu você de nos contar hoje. Hoje eu estou aqui representando o nosso presidente, o Dr. Geraldo. Então, para lembrar a todos vocês que na semana que vem a gente vai ter nosso Combine Meeting, que vai ser 100% virtual. A gente já está com mais de 1.300 inscritos. Então, vocês que não se inscreveram, vão lá no nosso site, façam sua inscrição. Ela é 100% gratuita para todos os associados. A gente vai contar com mais de 7 palestrantes internacionais, grandes palestrantes nacionais também. Então, é a nossa oportunidade aí de fazer o primeiro Combine Meeting 100% virtual. Bom, agora sem mais delongas, aí vou deixar vocês com o Thiago e o pessoal aí da Estômato para falar um pouquinho de halitose. Uma boa super live aí para vocês. Ô, Shen, o Geraldo pediu para você contar que você que é responsável pelo comitê de eventos, né? Para você falar um pouquinho sobre essa questão da plataforma, porque todo mundo, quando fala de congresso virtual, acha que vai ser mais uma live do Zoom. Vou colocar meu link que chegou pelo WhatsApp e vou entrar na live para ver. Tem muita diferença o congresso ou vai ser 4 lives seguidas de cada matéria? Como é que vai ser isso? Conta aí pra gente. Não, vai ser diferente, vai ser uma plataforma diferente. Vão ser salas virtuais, né? Então, é como se fosse um congresso, mas de uma forma virtual. Vamos ver como que vai funcionar. Então, você vai poder entrar na sala de PED, vai poder entrar na sala de laringe, né? Então, vai ser como se fosse um congresso e você vai poder circular nesse ambiente virtual, além dos nossos expositores que também vão participar. Maravilha. Então é diferente do Zoom. Maravilha, é isso aí, pessoal. Henry, a sala é sua. Muito obrigado mais uma vez a você e todos os palestrantes, ao Ali que vai dar outra palestra aqui, aos outros debatedores que vão estar aqui com a gente hoje. Realmente é uma honra para a BOL, você que talvez seja uma das primeiras pessoas no Brasil que começou a falar sobre a halitose, está aqui com a gente. Viu? Muito obrigado mesmo. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Thiago, pelo convite. Obrigado, agradeço à sociedade pelo convite, à associação. E vamos falar um pouquinho rapidamente aqui, eu vou compartilhar minha tela aqui, sobre... deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos falar um pouquinho, eu vou falar bastante... Minha tela está sendo compartilhada, está tudo ok? Dá para ver? Tudo ok. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos controversos sobre a halitose, que muita gente sempre nas nossas apresentações acaba perguntando, e são perguntas, algumas delas polêmicas, outras nem tanto, mas a ideia é tentar fazer uma apresentação bastante rápida e bastante objetiva, ok? Aqui, deixa eu tentar mudar aqui. Pronto. Uma pergunta que sempre chega para a gente é: todo mau hálito é doença? Né? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque a gente está falando aqui de halitose, mas de halitose doença, não uma halitose fisiológica, por exemplo. Né? A halitose do hálito após uma noite de sono, após uma pizza de alho, não é uma doença. Né? É uma condição fisiológica. Muitos alimentos, até o jejum prolongado, o álcool, uma série de fatores pode interferir no mau hálito ou no bom hálito, e não quer dizer uma doença, não quer dizer uma condição, digamos assim, não fisiológica. Tá? Então, o que a gente vai falar aqui nessa apresentação é sobre a halitose verdadeira, ou a halitose chamada genuína, que é aquela halitose prolongada,
uma halitose persistente, forte, e que interfere na vida e na rotina desses pacientes que apresentam esse quadro, né? Existem outros quadros mais intensos, como a pseudohalitose, por exemplo, é um quadro em que muitas vezes o paciente já apresentou uma halitose no passado e foi tratado, foi removida a causa da halitose e ele ainda continua achando que tem mau hálito, né? Então, esse é um caso que precisa de uma abordagem específica, que talvez até o Ali vai falar posteriormente aí como a gente pode tratar esses pacientes. E os pacientes com halitofobia, que são os pacientes, digamos, os mais trabalhosos, os mais difíceis de serem conduzidos, porque eles têm um medo exagerado de apresentar mau hálito. Muitas vezes eles nem apresentam mau hálito, ou o hálito não é de uma característica, como a gente diz, uma halitose verdadeira, genuína. E o paciente tem distúrbios comportamentais, tem uma alteração de comportamento, tem alterações afetivas, inclusive familiares, né? Isso interfere bastante no dia a dia. A gente precisa muitas vezes de auxílio de outros profissionais, como a psicologia, a psiquiatria, inclusive para poder abordar esses pacientes e para fazer o diagnóstico adequado desses pacientes. Tá? Outra pergunta é se todo mundo pergunta, que todo mundo tem a dúvida e que era uma dúvida antigamente bastante uma pergunta clássica, assim, mau hálito vem do estômago, né? Todo mundo que tinha mau hálito, as pessoas falavam, esse indivíduo deve ter problema de estômago, o mau hálito dele, ele tem refluxo, ele tem uma gastrite, né? E hoje a gente sabe que 90% da causa da halitose, ela está dentro da cavidade oral, né? E as de trato gastrointestinal são cerca de 1 a 3% somente. A maioria dos casos está dentro da boca, a gente tem como otorrino lembrar das causas nasocinusais, e as do trato gastrointestinal também estão presentes, mas é a minoria dos casos, cerca de 1 a 3%. Né? Dentro da cavidade oral, a gente tem que sempre lembrar, o otorrino está muito acostumado a querer só ver a orofaringe, ver a amígdala, se tem cásinas, se não tem, se tem algum tumor, se tem alguma secreção, mas lembrar de avaliar bem as gengivas, né, a região periodontal, as bolsas de retração que podem se formar entre os dentes, o dorso da língua, né, que é representado um dorso com bastante saburra no dorso da língua, e aqui é evidente que tem uma periodontite avançada que ninguém precisa explicar, que é uma das causas de mau hálito. Realmente a periodontite leve, às vezes, pode passar despercebida, onde existem a formação de bolsas de retração entre o dente e a gengiva, e nessas bolsas de retração a gente tem a produção de compostos mal cheirosos, que a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais à frente. Tá? Refluxo provoca halitose? Sim e não. Tá? Refluxo leve não leva a halitose importante. Ele leva a alterações intermitentes do hálito. Geralmente estão relacionados aos alimentos ingeridos previamente, né, dependendo da dieta, e não é uma condição, digamos, de halitose verdadeira ou genuína. É simplesmente uma alteração do hálito intermitente relacionado à dieta. A esofagite já é uma outra alteração. A esofagite já pode causar uma halitose persistente, principalmente se houver uma alteração do epitélio esofágico, né? Se houver uma metaplasia. Vários estudos têm mostrado que refluxos intensos geram alteração da mucosa esofagiana. Existe um componente inflamatório, até algum componente tecidual que promove a formação de compostos mal cheirosos, e a gente realmente tem aí na esofagite uma halitose mais persistente. Uma outra questão que nos últimos anos levantou bastante polêmica foi a questão do H. pylori, né? O H. pylori é um causador de mau hálito? Como funciona essa história do H. pylori? Bom, o que a gente sabe até agora é que o H. pylori tem sido relatado em alguns trabalhos como produtores de compostos sulfurados voláteis, que são compostos mal cheirosos, e outros estudos mostram a diminuição da solubilidade desses compostos sulfurados voláteis na presença de urease, que é produzida pelo H. pylori, né? E também é muito controversa a presença do H. pylori na cavidade oral, e se essa presença na cavidade oral acaba gerando uma halitose persistente. Existem poucas evidências ainda, existem poucos estudos bem controlados em relação ao H. pylori, mas existe uma tendência, pelo menos no que eu acho mais sensato, é de
Se houver esofagite ou gastrite com H. pylori, o tratamento do H. pylori tem melhorado os casos de halitose, pelo menos na nossa experiência aqui no HC, tá? Em São Paulo. Tá? Então, lembrar, nem todo refluxo leva a halitose, o H. pylori ainda é um pouco controverso, mas é mais ou menos consenso que a erradicação da H. pylori na vigência de sintomas ela está indicada e melhora esses quadros. Outra pergunta que sempre chega nas nossas mesas, nos nossos congressos é: o jejum piora a litose? Como funciona essa história do jejum? É claro, nem todo jejum vai provocar mau hálito. Pessoas saudáveis não têm a litose das refeições. Se a pessoa ficar sem almoçar e for fazer uma refeição um pouco mais tarde, não é por isso, se ela tiver as condições bucais saudáveis, que ela vai apresentar a litose. É claro, jejuns extremamente prolongados, onde existe uma cetoacidose ou um grau de cetose, leva a uma alteração do hálito por aumento de compostos cetônicos, né? Dietas hiperproteicas também é bastante controverso, cada vez mais a gente tem recebido pacientes com dietas específicas, dietas hiperproteicas, com restrição bastante acentuada de carboidratos. E a gente tem observado realmente o depoimento dessas pessoas que o hálito piorou ou que o hálito ficou bastante modificado em relação à dieta, né? Os carboidratos têm papel fundamental não só na manutenção da glicemia, né, e evitando a produção de compostos cetônicos, mas existem trabalhos mostrando que os carboidratos, através da redução do pH, os carboidratos são metabolizados pelas bactérias sacarolíticas da cavidade oral, que é uma das causas, inclusive, de aumento de cárie bucal, né? E a redução do pH oral, ela diminui a atividade de enzimas proteolíticas de algumas bactérias, que são responsáveis pela produção de compostos sulfurados que geram mau cheiro, tá? Então, realmente, a restrição total de carboidratos, em alguns casos, pode piorar, não só por um fenômeno metabólico, mas por um fenômeno enzimático na flora bacteriana da cavidade oral, quando ela está presente em grande quantidade. Só como exemplo, aqui a gente pode citar uma bactéria bastante conhecida para quem estuda a litose, que é a Prevotella intermédia. Ela tem uma característica muito interessante, que ela pode metabolizar tanto açúcar como aminoácidos, como proteínas. E ela, na vigência dos dois substratos, ela prefere metabolizar o açúcar, né? E a gente sabe que o metabolismo de aminoácidos, de proteínas, é que gera, em grande parte, a produção de compostos sulfurados. Então, isso tem um fenômeno enzimático, um fenômeno metabólico, mas a ação nas bactérias também é considerável. Outra bactéria que a gente costuma citar, por exemplo, é o Stomatococcus mucilaginus. Essa bactéria ela tem a redução da proteólise dela, da enzima proteolítica, reduzida no pH. Então, a redução do pH diminui o metabolismo de aminoácidos e, consequentemente, diminui a produção de compostos sulfurados, tá? Então, isso é bastante interessante e a gente tem que sempre levar em mente que não é só o jejum, não é só a hipoglicemia, não é só a produção de compostos cetônicos que pode promover uma piora da halitose, tá? O que provoca o mau cheiro? Qual é a causa do mau cheiro? Qual é a substância envolvida na halitose? Existem várias substâncias envolvidas na halitose. Os mais estudados, os mais conhecidos, são os chamados CSV, né, que são os compostos sulfurados voláteis. Existem também os ácidos graxos voláteis, como o butirato e propionato, e as aminas mal cheirosas, que são conhecidas, a putricina e a cadaverina. É possível determinar a origem da halitose baseada no tipo de composto que você identificou? Nem sempre, né? Existiam alguns trabalhos no início tentando atribuir, por exemplo, aumento de metilsulfeto à halitose de causa oral, aumento de metilmercaptanos, que está citado aqui, como uma causa gastrointestinal. Mas durante esses anos que a gente tem estudado, acompanhado esses pacientes, a gente acabou percebendo que não existe uma diferenciação muito específica, muito evidente em relação ao tipo de composto sulfurado e à origem da halitose, né? Não dá para a gente garantir isso. Por outro lado, existem vários trabalhos com cromatografia gasosa, com bastante sensibilidade na detecção desses compostos, não só compostos sulfurados, que mostram, por exemplo, que neoplasias de pulmão e fígado têm uma incidência bastante alta de produção de dimetilsulfeto.
Então, quando você avalia o hálito desses pacientes com certas linhagens neoplásicas de pulmão e de fígado, eles têm uma concentração de dimetilsulfeto bastante aumentada no hálito, né? Então, aí abre um leque bastante grande de diagnóstico e de triagem diagnóstica, inclusive, que a gente pode basear no hálito, tá? Quem são os alimentos vilões do mau hálito? Todo mundo pergunta, como funciona essa história do álcool, do alho, da cebola? Tanto o álcool como esses alimentos mais condimentados, como o alho e a cebola, eles têm um componente imediato, que é o componente oral, que fica na cavidade oral pela própria característica odorífera do composto, e particularmente com alho e cebola, por exemplo, o álcool todo mundo conhece, que ele fica na circulação, mas o alho e cebola ele produz, durante o metabolismo, na passagem intestinal, alguns compostos sulfurados, como o alil-metilsulfeto e o metilpropilsulfeto. Esses compostos entram na circulação e ficam na circulação e são exalados pelo pulmão, né? Então, na verdade, é um mau hálito pulmonar. A gente tem um mau hálito oral, que é o inicial, e depois, até por algumas horas, dependendo da quantidade de ingesta do metabolismo do paciente, até por 6 a 8 horas, até mais, a gente consegue detectar a presença desses compostos no hálito desses pacientes, mas que são exalados pela respiração, né? Assim como a gente consegue pegar o álcool pelo bafômetro, dependendo do equipamento, a gente consegue dosar uma alta concentração desses compostos, do metilsulfeto e do alho-metil, dependendo da ingesta de alho e de cebola. Ervas aromáticas, os condimentos. Lembrar que talvez nem todos devam conhecer, essa é uma aula que foi idealmente falada para iniciantes, né, como o Thiago pediu, mas existem algumas doenças metabólicas raras, por exemplo, como a trimetilaminúria. O que é a trimetilaminúria? É um aumento da excreção da trimetilamina livre na urina, né, e nas demais secreções corpóreas, que tem um cheiro característico de peixe, né? É uma doença metabólica, né? Então aquele cheiro característico do peixe vem da trimetilamina. Existe uma característica metabólica que o fígado não consegue conjugar 100% e adequadamente toda a carga de trimetilamina que entra no metabolismo, aumentando a sua excreção então na forma livre, né? Nós temos 2 casos já identificados desse tipo de distúrbio metabólico. Realmente é raro, mas a gente tem que sempre pensar numa causa, um sintoma muito específico, né? Que a urina cheira peixe, o hálito cheira peixe, as secreções têm uma alteração bastante importante do odor, tá? E o que talvez seja o grande foco dessa aula que eu queria passar para vocês será possível a gente detectar, será que a gente vai conseguir detectar alguma doença, por exemplo, pelo hálito, uma doença não relacionada à boca, por exemplo, assim como a gente tem uma suspeita de diabetes descompensada quando a gente tem aumento de corpos cetônicos, será que quando a gente tiver um paciente com tuberculose, por exemplo, a gente vai conseguir triar esse paciente através do hálito? Eu acho que sim, né? Cada vez mais os trabalhos têm mostrado a presença dos chamados compostos orgânicos voláteis, né? Esses compostos orgânicos voláteis, que nada tem a ver com os compostos sulfurados, são produzidos pelo metabolismo ou até mesmo pela bactéria ou pelo quadro inflamatório envolvido em cada um dos pacientes com halitose. Nos diabetes mellitus, a gente conhece de longa data os corpos cetônicos, né? Por exemplo, aqui na TB, a gente tem um aumento do tridecano, do 2-butil-octanol e 4-metildodecano. Isso já é bastante descrito em alguns trabalhos. Pacientes com broncopneumonia têm aumento do butano, do heptano. Pacientes com H. pylori, como eu falei anteriormente, para confirmar aquela característica do mau hálito com H. pylori, tem esse aumento dessas substâncias aqui, do 2-butanone, do 2-etilacetato, e assim por diante. Assim como eu falei para vocês, como algumas células neoplásicas e células de fígado, né, neoplásicas de fígado, tem um aumento de metilsulfeto, que já é um composto orgânico, um composto sulfurado, que não tem nada a ver com o composto orgânico. Mas, hoje, até trabalhos, por exemplo, mostrando pacientes com apneia do sono, né, eu acho que é bastante interessante. Existem trabalhos tentando fazer triagem de pacientes com apneia do sono através do hálito, o hálito colhido antes da noite do sono e depois da noite do sono pela manhã, né? Existem trabalhos mostrando que pacientes que usam CPAP têm uma alteração do hálito após o uso do CPAP. Então, talvez como método de triagem, essas características vão
possibilitar a gente um método mais barato e talvez não 100% preciso, mas com uma boa sensibilidade para detectar essas alterações. Então, isso é bastante importante, né? Então, talvez a gente chegue num momento que a gente vai colher o hálito de um determinado paciente. Nós vamos ter esse gráfico aqui, como já existem alguns equipamentos de cromatografia ou equipamentos com sensores de polímeros de carbono que conseguem traçar vários perfis de hálito. Então, a gente vai ter, vamos dizer assim, como não existe um termo, mas um halitograma. E, de acordo com o halitograma, a gente vai poder classificar esse paciente e ter alguma suspeita de alguma doença que ele possa estar uma doença que possa estar cometendo ele de acordo com o perfil, com o gráfico do hálito. Eu acho que isso é o futuro, não está muito distante, né? Assim como a gente hoje já tem na rotina a detecção de H. pylori pelo hálito, não é pelo hálito, mas pela amostra gasosa da cavidade oral em muitos laboratórios, né? A gente já tem isso e é uma rotina já implementada em vários locais. Eu acho que a gente vai ter uma curva onde a gente vai ter todos os componentes do hálito de acordo com esse gráfico, de acordo com a concentração, de acordo com o print desse gráfico, a gente vai conseguir ter uma suspeita se o paciente tem, por exemplo, cirrose, se o paciente tem uma suspeita maior de neoplasia no pulmão ou não, né? Então, eu acho que isso realmente é um grande avanço que não está muito longe de acontecer. E, por fim, todo mundo pergunta, existe a halitose familiar ou a halitose genética? Né? Porque muitas pessoas falam, minha mãe tem um pouco de mau hálito, meu parente não sei o quê, e assim até então, a gente não tinha muita literatura, não tinha muito substrato para dizer se existia ou não uma característica genética, tirando, é claro, os componentes metabólicos que a gente conhece como diabetes, esse outro tipo de coisa. Mas existe sim, né? Recentemente foi isolado um gene que é o Selenium Bind Protein 1, que é esse gene que tá colocado aqui nos slides, e que esse gene, no começo, as pessoas não sabiam exatamente qual a função dele, mas recentemente está muito associado como um marcador tumoral. Em alguns tumores, a expressão desse gene, a proteína expressa por esse gene, está bastante reduzida. E uma suposição é que ele seja um fator de supressão tumoral, né? E justamente nos pacientes onde a supressão está diminuída, existe um aumento de metilmercaptana, desse tipo de metilmercaptana que é o metanediol, né? Então aqui, através da flora bacteriana e no metabolismo de proteínas, a produção de compostos sulfurados, como o metanediol, é metabolizada através da metanediol oxidase, que é a proteína que é expressada por esse gene Selenium Bind Protein. E com a expressão reduzida, existe uma redução da metanediol oxidase com aumento de metilmercaptana. Então, isso foi demonstrado em estudos genéticos, né? Isso em humanos adultos, e é uma doença autossômica recessiva e que gera um hálito característico com cheiro de repolho, né? Um cheiro bastante intenso, e existe um aumento de dimetilsulfoxide na urina, que é um dos métodos de diagnosticar, além do teste genético. Então, se perguntarem, existe a halitose genética? Existe, isso já está provado, né? Inclusive já tem o cromossomo isolado e a herança como ela se procede, que é uma autossômica recessiva, além de outros problemas metabólicos que a gente comentou anteriormente. Então, acho que está avançando muito o estudo da halitose, não no sentido de quem tem mais mau hálito, quem tem menos mau hálito, mas sim na parte de fisiopatologia bastante precisa e na parte de diagnóstico objetivo, né? O diagnóstico até muito pouco tempo atrás era muito subjetivo, dependia muito do examinador, que eu acho que é importante também, mas a medicina diagnóstica em relação ao hálito, a precisão no diagnóstico aumentou bastante. Eu acho que o Hálio até deve comentar um pouco mais à frente na apresentação dele, tá? Então, da minha apresentação, eu acho que eu encerro por aqui. E se vocês quiserem assumir daqui para frente, fiquem à vontade, por favor. Acho que o Ali vai trazer a aula dele agora. Já vou colocar a tela e aí minha depois a gente aula. abre para perguntas. Tem várias aqui já.
Então, bom dia a todos. Queria agradecer o convite da associação, o convite do Henry, para ajudar nesse tema que a gente estuda também em conjunto com ele lá no Hospital das Clínicas. Queria falar um pouquinho sobre alguma introdução, alguns aspectos importantes. A halitose ela tem grandes implicações médicas, sociais e psicológicas. Ela apresenta relações importantes na relação interpessoal e na autoimagem. Ela pode levar a um isolamento pessoal e social, interage com fatores sociais, culturais, raciais ou até sexuais. Relatos de halitose eles datam desde os tempos de antes de Cristo. Hipócrates ele já recomendava que as moças deviam ter um bom hálito e preparava soluções com vinho, anis e algumas ervas para melhorar o hálito das pessoas. O Talmud é um livro judaico que coloca a halitose como um fator para a anulação de casamento, em caso não hálito de qualquer um dos cônjuges. No islamismo, recomenda-se a limpeza diária, principalmente no Ramadã, onde tem um período de longo jejum, e há relatos de pessoas que foram expulsas de rezas por apresentar um hálito importante. 1940, um dos primeiros marcos na pesquisa da halitose, Fosnick e colaboradores desenvolvem o osmoscópio, que é esse equipamento que mostra o paciente à direita de vocês soprando no equipamento e um sensor é o nariz do paciente para ver se o paciente tem halitose ou não. Como o Henry já falou, a halitose ela pode apresentar um problema fisiológico, nasal ou paranasal, vou falar isso mais para frente, e alguns outros sistemas, outros órgãos do nosso corpo. O termo halitose é um termo geral que ele descreve o odor desagradável saindo da cavidade oral. 90% dos casos de pacientes com halitose tem a origem disso na cavidade oral. Existe a halitose transitória, ela é matinal, quando o paciente acaba de acordar, ela pode ser atribuída a fatores fisiológicos, principalmente redução de fluxo salivar noturno. E tem a halitose persistente, pode ser secundária a doenças orais, periodontite, por reservatórios bacterianos, tanto na cavidade oral quanto nas bolsas de retração gengival, ou algumas doenças sistêmicas, hernia hiatal, refluxo, cirrose hepática e diabetes mellitus. É uma doença prevalente, estudos no Japão com mais de 2.000 pacientes mostram que até 23% desses pacientes podem eliminar compostos sulfurados voláteis. Estudos americanos mostram isso de até 25% de pacientes que têm queixas de mau hálito. Esse estudo de 99 mostra que quase 90% das origens do mau hálito é na cavidade oral, distribuído entre saburra, gengivites e periodontites. 8% de causas otorrinolaringológicas e 5% de causas indeterminadas. Das causas extraorais podem ser por cirrose, trimetilaminúria, que o Henry já falou um pouquinho antes, insuficiência renal, pacientes diabéticos, principalmente em cetoacidose para eliminação das cetonas, pacientes com infecções pulmonares, com bronquiectasias, abscessos ou cavitações. Outras causas extraorais também no nosso campo de atuação, das sinusites, os tumores nasosinusais, tumores de laringe, pacientes com megaesôfago ou acalásia, pacientes com refluxo, pacientes com divertículos de Zenker, principalmente, tumores, gastrites, doenças de Crohn até retocolite ulcerativa. Causas exógenas dos pacientes, depende da alimentação do paciente, alguns tipos de alimentos podem levar à eliminação maior desses compostos sulfurados. Então, pacientes com excesso de cebola ou alho na alimentação, rabanete, ervas, álcool, pacientes tabagistas, pacientes usuários de certas medicações, então antihistamínicos, alguns antidepressivos, alguns antihipertensivos, o metronidazol, pacientes do metronidazol têm um hálito característico. E das causas orais, as alterações podem ocorrer por conta de dentes, gengiva, glossites, principalmente a saburra, que a gente vai falar mais detalhado lá para frente, infecções por H. pylori, pacientes com amidalites podem ter hálito característico, com criptas profundas levando à formação de cásio. Uma alteração fisiológica importante nesses casos é a xerostomia, onde eu tenho alteração de glândula salivar por radioterapia, por jogo, ou até por desidratação, respiração oral, tudo isso pode levar também ao mau hálito. Tumores de todo o trato aerodigestivo superior também podem cursar com halitose,
e alterações funcionais de mastigação, de mobilidade da língua ou de deglutição. Nas causas orais, esse slide é o slide do professor Henry, que a gente compartilha do mesmo grupo. Então, 90% atuação da boca. A gente vê nas fotos paciente com doença ulcerativa, com algumas áreas leucoplásicas, mau estado dentário. Na foto inferior, paciente com periodontite, tártaro. E aqui o paciente com uma extensa camada de saburra lingual. O que é a saburra? A saburra ela é composta por restos alimentares, debris celulares e saliva. A formação da saburra ela pode levar à colonização bacteriana, e essa colonização por bactéria leva à produção dos compostos sulfurados voláteis. Os fatores principais que predispõem à formação de saburra são glossites, inflamações na língua, pacientes com língua fissurada, com fissuras profundas ou extensas, e pacientes tabagistas. Então, na etiologia da halitose, ela é devido a alguns gases odoríficos, principalmente os 3 compostos sulfurados voláteis. E outros gases também que podem não ter enxofre. Então, indol, ácido acético, ácido propiônico e as aminas, que são a cadaverina e a putrescina. O dorso da língua é a fonte primária desses compostos sulfurados voláteis, com ou sem doença periodontal associada. Porque o dorso da língua ele apresenta uma morfologia irregular, tem múltiplas fissuras, múltiplas criptas, e isso leva ao favorecimento do crescimento bacteriano. Então, células epiteliais descamadas, células sanguíneas, bactérias, tudo isso misturado pode levar à formação desses gases. Outro fator local importante é a população bacteriana presente. Então, bactérias que a gente chama de banapositivas, benzoilarginina felamida, elas metabolizam essa substância e podem levar à produção desses gases. Então, a flora anaeróbica gram-negativa, as bactérias principais, o Peptostreptococcus, a eubactéria, a Pseudomonas, que está aí na lista para a gente ver. E as doenças periodontais, principalmente as porfiromonas gengivales e endodentais. Condições físico-químicas da cavidade oral também que podem levar à produção desses gases. Metabolização de carboidrato levando a um pH ácido. Proteínas que podem levar à produção maior de composto sulfurado volátil. Diminuição da pressão de oxigênio e diminuição do fluxo salivar. Como a gente faz a avaliação clínica desses pacientes? Antes disso, acho que uma enquete que a gente podia colocar aqui é quantos de vocês, dos que estão acompanhando a nossa aula, atendem pacientes com halitose no consultório? Então, no dia da consulta, o que a gente recomenda? Que o paciente não escove o dente 4 horas antes. É importante, porque senão o paciente escova o dente desesperado na sala de espera, ele entra, se não tem mau hálito, a gente fica perdido. Não usar bochechos antissépticos também podem mascarar o hálito. Não ingerir alimentos também, fazer um jejum por 4 horas e não tomar água por pelo menos 1 hora. A gente pede também para não fumar e não ingerir álcool por 8 horas. A gente vê que 90% das pessoas atendem paciente com halitose no consultório. Isso é um número legal. Não ingerir alimentos condimentados, cebola, alho, rabanete por 24 horas. Não usar fatores que podem alterar o odor, como perfumes, cremes ou loções pós-barba. Estar há 2 semanas sem usar antibiótico para não alterar a flora da cavidade oral, que pode levar à formação dos gases sulfurados voláteis. A gente sempre pergunta sobre a característica da halitose, se o paciente tem alguma doença sistêmica que pode causar, as medicações em uso, os hábitos alimentares, tem jejum prolongado ou não, quanto que ele ingere de líquido, se ele fez tratamento odontológico recente, como são os hábitos de higiene oral desse paciente, se o paciente tem sangramentos gengivais ou não, e queixas de ardor, língua fissurada ou da salivação. Aspectos importantes ao exame físico desses pacientes. Estado dentário, como a gente viu, 90% das causas da halitose estão na cavidade oral. Então é importante eu avaliar os dentes, a gengiva, os restos alimentares, como são as amígdalas desse paciente, estrutura, criptas ou a presença de cásium, o dorso da língua, que é a fonte principal dessas bactérias, e a presença de saburra. Tem que avaliar 2 aspectos, a coloração da saburra e a espessura dela. E uma coisa importante que a gente tem em todos os nossos consultórios é a nasofibroscopia. A gente tem diversas causas que podem levar à halitose. Então, na foto superior da esquerda, vocês estão vendo um paciente com sinusite aguda. Essa secreção purulenta também pode levar ao hálito.
paciente com rinolito. E aqui nas fotos inferiores são 2 pacientes com lesões tumorais. Na foto da esquerda, uma lesão tumoral exofítica na base da língua. E na foto da direita, um paciente com tumor de rinofaringe, que também pode cursar com halitose. A tomografia de seios paranasais ela é importante quando eu tenho causas sinusais, que eu suspeito de causa de seios paranasais, tumor ou corpo estranho. Então, a gente observa aqui um grande velamento do seio maxilar direito, velamentos frontais, velamentos de esfenoide. Esses velamentos de essa causa sinusal é importante também nos seios paranasais. Refluxo, o Henry já falou bem no começo. A gente tem que tentar investigar a endoscopia, realizar biópsia em caso de suspeita de alguma lesão. Tumores esofágicos podem cursar com halitose e realizar pH-metria na suspeita de refluxo gastroesofágico. Exames complementares, aí vai na parte mais clínica do paciente, quando a causa da halitose pode ser uma possível doença sistêmica. Então, tomografia ou raio-x de tórax para avaliar cavitações, bronquiectasias, enzimas hepáticas, coagulograma, glicemia, os pacientes diabéticos principalmente, ureia creatinina e exames de urina nos pacientes com uremia, mas esse tem hálito característico também. Como eu vou fazer o diagnóstico? A gente tem 3 formas, medidas organolépticas, é um teste subjetivos baseado no examinador, tá? Ela serve uma escala de 0 a 5, vou detalhar ela daqui a pouco. A cromatografia gasosa ela é mais cara, porém ela é a melhor medida, onde eu vou ter picos de fluxo dos 3 compostos sulfurados voláteis, o monitor de CVS, que é o Alimiter, e as tiras para diagnóstico e detecção de bactérias, para detectar as bactérias BANA positivas. Então, a escala organoléptica, como eu vou fazer isso? Hoje em dia, em tempos de Covid, é difícil fazer isso. Difícil até atender um paciente sem máscara, quanto mais enrolar uma gaze na mão e tentar raspar o dorso da língua e sentir esse ar exalado a 10 centímetros. Pessoas acham estranho isso, mas é importante no paciente com halitose a gente sentir mesmo o examinador se ele tem mau hálito ou não. E como eu vou classificar isso? Grau 1, paciente sem halitose. Grau 2, uma halitose questionável ou suave. Grau 3 é uma halitose leve. Grau 4, halitose importante, porém tolerável. E grau 5 é intolerável. Esse é o aparelho que a gente tem no nosso ambulatório, é o Alimiter. Ele é um monitor portátil de composto sulfurado volátil, um produto americano. É uma medida objetiva e quantitativa. Ele não consegue dividir para a gente qual composto sulfurado que eu tenho no hálito daquele paciente. Mas ele me fala sobre todos esses gases. E ele vai gerar um número que é uma medida de partes por bilhão. E é importante no acompanhamento na evolução do tratamento. O que ele é? Como é que ele é o mecanismo dele? Ele é uma bomba que aspira a amostra gasosa. Então, a gente pede para o paciente colocar essa mangueirinha na boca sem soprar, sem fazer fluxo. O fluxo normal da respiração. É um sensor eletroquímico que leva a uma reação eletroquímica dentro do equipamento. Eu libero um elétron e vou ter a liberação do composto sulfurado volátil. A boca fechada por 1 minuto. Respiração nasal, fluxo normal do paciente, lábios aproximados, sem respirar, porque o paciente quer desesperado para mostrar que tem halitose, fica soprando no equipamento, achando que isso vai aumentar o hálito dele. A halitose a gente considera quando tem acima entre 80 e 110 partes por bilhão. Ele é mais importante no H2S, ele não tem tanta sensibilidade para mercaptânico de metil sulfeto. Tem muitos falsos negativos, porém as escalas organolépticas são mais importantes. A gente acredita no Alimiter como uma forma objetiva de medir. Então, quando o paciente termina o tratamento, principalmente o paciente com halitofobia, eu posso mostrar um número para ele, olha, esse número é baixo, esse número não representa a halitose, e eu tenho uma forma de orientar e de tranquilizar o paciente. A cromatografia gasosa é um método mais sensível para esses gases. Então, eu coloco uma amostra do ar exalado numa seringa, eu coloco no equipamento e o equipamento vai me dar os 3 picos dos 3 gases sulfurados voláteis. Eu posso identificar qual deles é mais alto ou mais baixo. Também é importante no segmento do paciente. O teste microbiológico é o BANA-teste, são tiras para identificar essa bactéria BANA positiva. Essa benzoilarginina naftelamida, ela metaboliza essa substância. A tripsina é degradada nela, na verdade. E essas substâncias interagem com o corante que está na tira e vou ter uma coloração azul. Então, eu tenho aqui
o azul é o positivo, aqui é o fraco positivo e o normal quando não tem a coloração azul do ar exalado do paciente. A saburra, então a gente sempre calcula pelo índice descrito por DeLange e colaboradores, onde 0 eu tenho a ausência de saburra, o grau 1, saburra fina no terço e 1/3 da língua, grau 2, saburra fina em 2/3 ou espessa em 1/3, e o grau 3, saburra espessa em 2/3 da língua. O tratamento ele vai ser dirigido de acordo com a origem do mau hálito do paciente. Então, a gente divide em 5 classes: tratamento da halitose fisiológica, patológica oral e pseudohalitose, vai ser dirigido mais para otorrinos e dentistas. E o tratamento da halitose patológica extraoral e da halitofobia é a nossa parte como otorrino e encaminhar para outros especialistas de acordo com a doença diagnosticada. Então, na halitose fisiológica, a gente tem que explicar para o paciente, orientar quanto a essas questões fisiológicas, orientar a higiene oral. Nos pacientes com patologia oral, orientar profilaxia, limpeza com dentista, tratamento das doenças orais, especialmente as periodontites ou amidalites com cásion ou sem cásion. Na caso da extraoral, encaminhar para o médico especialista, em caso de endócrino ou de gastroenterologista. Na pseudohalitose, eu acho que é importante ter uma medida objetiva, ou Banatest, ou Alímeter, que eu acho que é a preferência. E nos pacientes com halitofobia, é um encaminhamento para psicólogo ou psiquiatra, para tentar afastar algumas causas dessas para o paciente. Os antissépticos bucais são muito frequentes na nossa prática diária, existem diversos no mercado, cada um deles tem a substância mais importante. Lembrar que a clorexidina, que é o Periogard, está aqui mostrado, ele pode alterar muito a cavidade oral, pode levar à formação de manchas na boca, por isso que eu sempre, quando utilizo, eu peço para utilizar com parcimônia. Os outros a gente já está acostumado a usar. Outra coisa importante, eu não costumo recomendar muito enxaguatórios que tenham grande quantidade de álcool, por ser um fator agressor da mucosa oral, por ser fator de risco para outras lesões e por também alterar a questão do hálito a longo prazo. Pacientes com xerostomia também a gente tem... esses produtos são mais difíceis de encontrar agora no mercado. Então, a saliva artificial eu costumo mandar formular em farmácia de manipulação. O Oral Balance e o Biotene estão bem difíceis de encontrar no mercado, eles eram importados e não estamos conseguindo mais. Em pacientes com uma doença sistêmica, que tem xerostomia importante, a gente pode usar a pilocarpina, lembrar sempre os efeitos colaterais dela nesses pacientes. A halitose fisiológica, outro fator importante, além da limpeza, escovação dentária, é a limpeza do dorso de língua. A gente sempre recomenda escovas de língua apropriadas, material adequado para a escovação, menos traumático, ou colutório com eficácia antibacteriana associado a esses guidelines para a halitose. Aqui é uma coisa do tratamento de causa otorrinolaringológica, então sempre tratar sinusopatia. Aí eu queria colocar a enquete também para saber a experiência do pessoal. Se o pessoal, para tratar cásion, usa mais amidalectomia ou a criptólise com laser. Então, tratamento das amidalites crônicas com ou sem cásion, adenomidalectomia ou criptólise, a gente vai observar o que o pessoal que está assistindo vai falar. Então, o cásion, meu penúltimo slide aqui sobre o cásion. Então, aqui é um aspecto do cásion importante, grande. Então, uma grande quantidade de cásion por conta de uma cripta profunda na amígdala. E aqui a foto da direita de vocês, as criptas amigdalianas bem profundas. O pessoal respondeu que 95% do pessoal que respondeu faz amidalectomia, só 5% faz a criptose. Eu queria agradecer mais uma vez a associação pelo convite e agora a gente fica à disposição para o debate, para a gente conversar. Maravilha. Parabéns aí, o Ali e o Henry, pela excelente aula, viu? Muito bom mesmo. É isso aí, deixa aí na mão de vocês. E aí, Henry? Muitas perguntas do pessoal em casa. Como você quer fazer, Thiago? Você gostaria de responder essas questões? A gente coloca para o debate? Você pode conduzir como você achar melhor. Você pode começar colocando perguntas que você acha pertinente, perguntando para os outros debatedores, ou começar com a plateia, você que manda. Tá bom. Talvez antes de fazer as questões, a gente tem dois debatedores de grande prestígio aqui, que é o Regis, a Deves e a Eliana. Então, eu queria só pedir que se eles quisessem
complementar algum ponto que eles achem mais interessante, algum ponto diferente no tratamento, na conduta que eles tomam em relação a esses casos de halitose. Regis, você tem alguma observação, por favor? Eu só queria te dizer que agora que eu vi que era que eu te conheço já há 7, 8 anos e tá diferente, tá mais jovem. Mas E também tá bom, obrigado. foste um dos impulsionadores, assim, para eu poder. Talvez você nem te lembra, mas eu acabei. Tu é uma das inspirações para poder escrever meu livro. Mas assim, como é que eu faço? Uma época eu tive o Alimenter e o que eu comecei a notar? Que os pacientes davam alterado, aumentava o Alimenter, geralmente ele capta o sulfeto de hidrogênio, o H2S, mas ele acaba não pegando algumas outras moléculas que não são sulfurosas. Então, e tem essa questão de tem que trocar o sensor a cada 2 anos, eu acabei deixando de lado. Então, qual a minha conduta? Como é que eu vou saber se a litose ela é intraoral ou ela é extraoral? Então, tem um teste que eu peço para fazer. Eu uso na região posterior, o paciente ele acaba usando um gel com clorexidina durante 5 dias, até porque assim a litose ela é meio que circadiana, tem dias que tem dias que não tem. E eu acabo utilizando, eu peço para 2 familiares ficar conversando com a pessoa durante 1 minuto e perceber isso. Enquanto a pessoa está usando, se a pessoa usa e tem uma melhora, com certeza é a cavidade oral. Se não ocorre a melhora, 2 coisas podem ser. Porque se verificou que a maior concentração de bactéria anaeróbia, ela fica atrás das papilas circunvaladas. Então, é uma área de acesso difícil, é no V lingual. Pode, eventualmente, a pessoa não ter conseguido colocar ali. E a outra situação é que, se ela não melhora, pode ser uma litose sistêmica. Aí entraria, no caso, a trimetilaminúria, a dimetilsulfidemia, que já são casos bastante complexos. E uma coisa importante, assim, que nunca o que o paciente fala, eu tenho mau hálito, e ninguém testemunhou isso, eu não considero isso halitose. Aí entra nessa parte de pseudo-halitose. E o que pode acontecer nesses casos, muitas vezes nós temos receptor ali no esôfago, e o paciente ele pode ter um refluxo não ácido ou ácido e acaba irritando, e o paciente acaba interpretando essa alteração gustatória aí como halitose. Bom, se o paciente ele tem uma halitose, no caso sistêmica, por onde vai ocorrer a eliminação da molécula, tanto pelo nariz quanto pela cavidade oral. Então, isso já é uma pista também. E eu prefiro eu não fazer o teste no consultório, até porque, assim, isso acaba, é algo desconfortável, se a pessoa tem uma halitose, então isso acaba mexendo com o humor, principalmente se o paciente chega no final da tarde. Então, eu peço sempre para ele fazer em casa durante 5, 6 dias e retorna. Se ele disse que, olha, a minha esposa falou que eu não melhorei nada, a gente pensa numa litose sistêmica. Que realmente assim, é bastante complexa a coisa. Outra situação, bom, eu vou deixar vocês também falarem, depois eu gostaria de falar um pouco do tratamento. Qual a minha abordagem, assim, depois de ter observado muitos anos. Então, eu tenho algumas coisas que eu acabo, pessoais, assim, que eu acabo fazendo. De repente, já posso falar alguma coisa sobre o tratamento. Em relação ao uso desses enxaguantes, o que acontece é assim, a gente precisa dessas bactérias e esses enxaguantes, eles vão acabar destruindo as bactérias que têm função, que acabam interferindo no ciclo do óxido nítrico. Tem até alguns estudos que mostram que se a gente acaba eliminando essas bactérias, o paciente pode ter hipertensão, pode ficar hipertenso,
2 semanas usando a clorexidina, além de de deixar pigmentado os dentes, pode ocorrer alteração da pressão. E tem um outro estudo que mostra o uso prolongado de qualquer enxaguante. Ele pode causar aumento da glicemia. Então, não é tão assim fácil para nós. Claro que eu acabo utilizando não diariamente o enxaguante, mas assim sempre com bastante intervalos, assim, até para o microbioma acabar recuperando. Então, a litose é uma situação que é complicado. O tratamento ele é bastante complicado. Uma outra situação é o uso de raspadores. O que a gente... Isso eu atendi durante quase 15 anos, fazer segmento de pacientes que tinham feito radioterapia por CA de cabeça e pescoço, e nenhum acabou usando um raspador lingual, nenhum desses que eu perguntava. Mas assim, na literatura tem alguma coisa a remoção crônica ali pode alterar, pode causar alguma alteração. Deixa eu fazer um adendo aí da cabeça e pescoço. A gente tem muito problema com o raspador de língua nos pacientes que são submetidos a quimio e radioterapia pelo uso equivocado. Então, eles usam demais, às vezes, e acabam aumentando a descamação lá do terço posterior da língua e acaba gerando mais halitose. Então, É um paciente que já tem a halitose por conta de mucosite, exato. que acaba usando esse raspador, aumentando o trauma, gerando mais halitose do que ele já tinha antes. Exatamente, uma coisa bem corriqueira no nosso ambulatório da cabeça. Ainda sobre isso, na verdade, na saburra lingual, naquela parte posterior, a gente tem o biofilme, né? O biofilme na parte superior, na parte mais superficial do biofilme da língua, são bactérias aeróbicas. Na hora que você faz a raspagem, você vai liberando, é por isso que ocorre o aumento da liberação das bactérias anaeróbicas e, consequentemente, dos compostos sulfurosos, né? Agora, não sei se eu posso falar um pouco. Queria primeiro agradecer à Associação Brasileira, ao Henry, pelo convite. E, assim, eu queria parabenizar tanto o Ali e você pela magnífica aula que os dois deram, porque realmente vocês conseguiram resumir em tão poucos minutos tudo que a gente sabe sobre a halitose, né? Então, com relação à classificação, a gente vê que as classificações variam um pouco entre um autor e outro, né? Mas, no geral, a gente coloca entre uma halitose transitória ou persistente, né? Então, foi o que você falou, principalmente, foi da halitose persistente, porque a halitose transitória é fisiológica, dos aspectos psicogênicos, porque quando o paciente chega no consultório, ele já chega constrangido pela halitose, são pacientes bastante complexos do ponto de vista sociopsicológico, por conta desse estado deles, e então a abordagem precisa ser muito bem feita já na anamnese desse paciente, para você já tentar direcionar se o paciente tem uma halitose fisiológica, se esse paciente tem uma patológica psicogênica ou mesmo uma pseudohalitose, né? Então, no consultório, assim, o teste organoléptico, às vezes, só se você tem uma boa relação com o paciente, senão, ainda mais agora, que aí caiu por terra esse teste a princípio. Para mim, pelo menos, eu acho que não vai ser possível, né? O alímeter, ele é limitado só aos compostos sulfurosos, a gente não vai conseguir pegar as cadaverinas, as putricinas, e que também são importantes no diagnóstico aí, diferencial dessas halitoses, né? Vocês falaram, na verdade vocês falaram tudo, mas assim, o que com relação à localização para os novos que estão começando, é que assim, na boca, a halitose ela está principalmente restrita à gengiva e ao terço posterior da língua. Isso é o mais importante. Além da amígdala, que é onde a gente vai encontrar o cásium, que também pode produzir a halitose, né? E o tratamento não é só o otorrino que faz, mas o dentista, a gente precisa ter um relacionamento muito bom com o dentista para poder
porque às vezes você não consegue ver bolsas periodontais ali, onde você vai conseguir ver uma periodontite numa fase mais inicial, e pode ser daí a origem da halitose, né? As halitoses extraorais podem ser tanto hematogênicas como não hematogênicas, que aí a halitose vem da própria exalação do ar, que pode ser tanto nasal quanto oral, né? E tem a extraoral, que aí são pacientes com insuficiências hepáticas e renais. Agora, não sei se alguém quer falar alguma coisa. Vamos fazer um pupurri. Senão fica Eu queria perguntar para o Eduardo, como cirurgião de cabeça e pescoço, se a halitose para ele é um marcador de extensão tumoral. Então, se o paciente tem tumor maior, tende a maior ter a halitose, ou não tem essa relação na sua experiência? Tem, na verdade tem relação, porque quanto maior o tumor, maior a necrose tumoral, maior a liberação de maior gram-negativo, bactérias anaeróbias, enfim. Mas existem pequenos tumores que você não consegue quantificar só pelo grau da halitose. Então, um tumor pequenininho, às vezes tem uma necrose extensa, independente do tamanho, e a halitose vai acontecer. O que eu vejo mais na nossa realidade é alguns diagnósticos diferenciais. Grande parte dos pacientes da cirurgia de cabeça e pescoço tem o tabagismo e o etilismo associados. Então, muitas vezes, a gente consegue diagnosticar pela halitose. O paciente não necessariamente tem um tumor, mas vai no nosso ambulatório por uma suspeita de um tumor de cavidade oral ou até de rinofaringe, você acaba descobrindo uma cirrose hepática, paciente com aquele hálito característico, pelo acúmulo de amônia e tudo mais. Você consegue fazer um diagnóstico de cirrose hepática num paciente que veio para cabeça e pescoço. Da mesma forma, eu já vi no nosso ambulatório pacientes com glomerulonefrite, pelo aumento da excreção da produção de ureia, que vira amônia, a mesma coisa. Pela halitose, a gente faz diagnósticos diferenciais. Mas, com certeza, o mais comum é por necrose tumoral ou pós-quimio e radioterapia, que vai diminuir a produção de saliva, vai aumentar a produção dos CSV lá, né, dos compostos sulfurados voláteis mesmo. Eduardo, você pode comentar um pouquinho qual que é a sua conduta, o seu protocolo para pacientes com radioterapia e quimioterapia? Porque a gente sabe que esses pacientes têm uma mucosite, pioram bastante do mau hálito, a boca com xerostomia, principalmente o paciente que faz radioterapia. Você pode contar um pouquinho do que você convive, de qual a sua posição? É bastante complicado, né? A radioterapia, principalmente pela xerostomia que causa, então a gente vai direciona ali, até o que o Ali falou muito bem, para a saliva artificial. A gente tem mandado manipular, porque é difícil encontrar no mercado hoje em dia, mas é o que a gente tem um melhor segmento. E orientações gerais, dietéticas para os pacientes e tudo mais. Eu tenho uma pergunta sobre a saliva artificial. Você tem alguma recomendação específica ou você pede para formular saliva artificial? Como é que você faz? Formular saliva artificial. Ok. O hidrate da Kim, que hoje no mercado a gente encontra, a Bioxtra também, né? Bioxtra. Produto nacional, então tem essas alternativas além da manipulação da saliva, né? E do laser, assim, nessas mucosites, vocês têm como protocolo? Não, a gente não tem resultado assim, não teve nada. Tem que individualizar o caso, né? Mas nenhum que foi superior à própria saliva artificial. Mas são pacientes do sistema público, às vezes eu não consigo acesso. É muito mais fácil a parte de saliva artificial mesmo. E orientação dietética em geral, né? A parte de escovação, essa parte de raspador de língua, ajuda, mas a gente tem que usar com muita parcimônia, porque é difícil você quantificar como o paciente vai estar utilizando. Então, como eu falei, alguns usam em excesso, ele chega para mim pós-rádio com uma lesão lá na base da língua que nem existia antes, pela escovação com o raspador de língua. E da mesma forma o periogard aí, também tem que tomar cuidado. A gente tem gengivite induzida pelo periogard. Agora, eu como clorexidina, não uso. Eu sei que a gente está falando de serviço público, mas o Cariax ele não deixa o escurecer porque ele tem o zinco na composição e isso impede o escurecimento que a gente vê no periogard. Realmente o periogard se usa uma semana, o paciente vem com dente escuro, língua preta, né? Já o Cariax, que é a clorexidina, também na mesma concentração, que é 0,2%, você não tem porque tem outras coisas associadas, né? Que é o zinco, que isso impede o escurecimento. No consultório eu uso o Cariax, a gente passa também. Vocês usam o Cariax, por exemplo, Ali, nos pacientes que
Você usa por um período curto ou você, não no Periogard propriamente dito, mas outros, né? Mas você usa por um período mais prolongado? Como é que se orienta o uso do CAR? Eu uso um período curto, Eliana. Eu não gosto de deixar muito prolongado, não. Uso no máximo uma semana, 10 dias, reavalio o paciente, mas não gosto de deixar muito prolongado, não. E o uso de antibiótico via oral? Da infecção. Quando eu tenho infecção periodontal, eu divido com o dentista, eu não assumo sozinho. Então, é uma pergunta que muita gente colocou no QIA, se a gente assume sozinho esses diagnósticos. Acho que varia da doença, varia do que a gente está vendo. É difícil a gente, por exemplo, eu assumir uma hepatopatia. Eu faço o diagnóstico e divido com o colega da gastro para a gente conduzir melhor o paciente. Mas se caso de infecção periodontal, eu divido com o dentista. Pessoal, vamos responder só algumas perguntas da plateia aqui, não sei se vocês concordam. O Arnaldo está perguntando, na prática clínica, eu acho que o Ali até já falou um pouco, mas como solicitar e quantificar os gases emitidos pelo hálito? É possível? Como pedir, Ali? Então, tem poucos lugares aqui mesmo em São Paulo que vão me dar essa quantificação. No HC a gente tinha o Alimiter, precisa trocar o sensor, como o Regis falou, a gente está esperando vir o sensor novo, que é uma medida objetiva. A cromatografia gasosa também tem poucos lugares, é muito difícil ter uma quantificação objetiva hoje, não sei a experiência dos colegas. Então, na clínica privada eu encaminho para uma clínica especializada, que é a Halitus, e que eles têm o cromatograma, eles têm o oral chroma, né? E aí é uma coisa mais, eu acho que mais objetiva e mais concreta para o paciente, principalmente os pacientes muito angustiados. A gente tenta clinicamente. Então, primeiro a gente vai diferenciar se é oral ou extra-oral. A gente tenta mudar a dieta do paciente, orientar alguns hábitos desse paciente, se é tabagista, etilista, a dieta se é rica em proteínas, né? Então, os pacientes que seguiam aquela dieta do Duncan, que era estritamente proteica e gordurosa, esses pacientes acabavam vindo com halitose. Na verdade, era só uma mudança de dieta. Então, você começa pela anamnese do paciente, tentar solucionar as possíveis causas factíveis de serem solucionadas e observa esse paciente. Se esse paciente não melhora, como mesmo o Ali disse, você retorna e aí você faz uma investigação mais objetiva aí com dados como o oral chroma, no caso, quando você pode fazer, né? O Alimiter, a Bana também é muito interessante, eu acho. O Henrique tem uma boa experiência com Bana, não é, Henrique? Regis, aqui só concluindo umas perguntas aqui, a gente já pode voltar a discutir, que tem bastante questões aqui aparecendo. A Patrícia Arena, nossa colega lá do hospital, está perguntando, existe algum tratamento específico da saburra lingual, além do raspador? Alguém tem alguma dica para saburra, para o controle da saburra? Regis, você tem alguma coisa diferente? O que eu vejo assim, que tem alguns pacientes que têm essa burra e não tem halitose, mas uma situação é que pode estar associado com o Helicobacter. Não está bem definido por que se forma essa burra, pode ser pela dieta mais pastosa, mas assim, nessa situação, eventualmente, eu peço uma endoscopia. E outra situação que pode contribuir é bruxismo, a pessoa fica jogando a língua a noite toda e isso aí acaba descamando mais a mucosa e contribui para ter a saburra. Mas você tem, acho que a pergunta acho que é mais assim, você tem algum truque, alguma coisa de conduta? Não, no caso... Algum produto mágico, vamos dizer, alguma coisa melhor que você usa? Pode dar uma dica para a gente? Não, aí eu acabo utilizando um raspador. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas assim, eu acabo usando um raspador Super Smile Tongue Cleaner, que ele é bem maleável, a gente consegue remover e se compra nesses sites aí que tem um efeito bom, ele consegue atingir. Mas eu só queria falar uma coisa em relação à litose sistêmica, que geralmente a pessoa apresenta um odor corporal. Então é importante perguntar, a senhora, o marido tem um odor no travesseiro, na toalha,
porque a molécula ela acaba circulando em todos os fluidos, então vai ter, geralmente tem. E outras duas coisas, assim, sobre o Casio. O Casio tem um trabalho, que até é um trabalho iraniano, que em uma clínica de halitose, 10% dos pacientes com halitose, eles removeram as amígdalas por causa do Casio. Então, o que acontece? A molécula que dá a halitose, no caso, é o sulfeto de hidrogênio, ele acaba ficando no centro. Por fora, a gente vai ter bactéria aeróbia. Por dentro, a gente tem a bactéria anaeróbia. Então, em princípio, se o Casio está bem quietinho ali no caso, eu tô dando uma estudada na anatomia, na fóssula da tonsila, que é o nome, a terminologia atual. A cripta, no caso, é a invaginação. Se ele está bem quieto, não vai acabar liberando a molécula. O que acontece é quando ocorre a liberação. Aí sim. Então, é importante, antes de indicar a amidalectomia, fazer um tratamento com enxaguante para verificar se não é outra região. E um outro tópico importante é a rinoalitose. Paciente que tem odor só pelo nariz, aí a gente olha e ok, não vê nada. Mas eu acabei observando assim que na parte nasal da faringe tem uma bolsa, a bolsa de era a bolsa de Luschka, é a bolsa faríngea. Então ali tem a produção de muco e eventualmente acaba tendo uma infecção nessa região ali que acaba tendo a produção de bactéria anaeróbia. E então é uma coisa importante a gente olhar. É raro o paciente ter a rinolitose. Geralmente é sinusite maxilar aguda que dá, ou uma rinocinusite crônica, que é fácil de identificar, mas aquele paciente que não tem nada. A gente dá uma espiada ali onde fica embaixo da tonsila faríngea, na região. Então ali pode ter uma bolsa que acaba produzindo muco, e isso pode começar a produzir também odor. É uma situação bastante difícil, assim. Geralmente eu acabo recebendo casos assim, e aí eu tenho que alguma coisa tem que fazer. Tá bom. Eduardo, chegou uma pergunta aqui, vocês da cabeça e pescoço que trabalham bastante com laser dentro da cavidade oral, com os tumores e tal, você tem visto algum tipo de complicação com laser na orofaringe que gera retração, gera algum acúmulo de secreção, de caso? Como é a sua experiência? E você trata a amígdala com laser? Como que você faz? Se você que está com o laser na mão, sempre, até mais que a gente, talvez, pela cabeça e pescoço. Não é nossa rotina tratar ou fazer criptólise ou usar laser para amígdala. Nossa rotina é muito mais tratamento clínico. Se não tiver resultado, acaba indo para cirurgia mesmo. Laser tem complicação, como qualquer outra intervenção cirúrgica, desde complicações agudas até complicação crônica. Tem paciente que usa o laser, faz ressecção ou ressecção tumoral, ou mesmo de amígdala, e acaba tendo ressecamento, xerostomia, pode ter complicação vascular local, faz vasculite, mucosite local. Praticamente as mesmas complicações que eu tenho da cirurgia convencional, eu vou ter com o laser. É lógico, o laser você tem um controle muito maior. A abrasão loco regional é muito menor, mas independente disso, tem complicações de mucosite, principalmente. Ok, obrigado. Eliana, tem uma pergunta interessante que talvez você possa ajudar, como estomatologista aí bastante experiente. Existem casos, a Vanessa Dinardi está perguntando qual é a experiência do nosso grupo aqui em cauterização química das criptas amigdalianas, com ATA, no caso de halitose por Casio. Pode comentar alguma coisa, Eliana? Sim. Então, os casos, eles vão se formar principalmente nos pacientes que têm aquelas criptas mais profundas, né? Que são, a gente tem 10 a 20 criptas em cada amígdala, mais ou menos, mas essas criptas podem se aprofundar e esses debris celulares, por isso se forma o caso. Então, os debris celulares, os restos alimentares e, às vezes, algumas bactérias, muitas vezes saprófitas ou mesmo as bactérias patogênicas, acabam colonizando essa cripta e daí vem formar o caso. Então, não adianta você cauterizar, você vai ter que fazer a expressão desse caso, no caso vai depender do tamanho, quando o caso é muito pequenininho, nem tem tanto problema em relação à litose, mas os casos mais assim, maiores, você vai ter que retirar esse caso, você tem que tirar essa colônia
para daí você poder fazer enxágue. Agora, a cauterização, o risco é você estenosar essa cripta na parte superficial e sobrar o resto dessa cripta internamente, e você vai voltar a formar aquela bactéria sem a possibilidade de exclusão daquele caso que você normalmente tem. Então, eu não aconselho fazer a cauterização, eu não experimento isso. A criptólise, também eu já vi pacientes que fizeram criptólise e vieram com esse material sepultado lá, e eu fiz uma abertura da área que foi feita a criptólise para poder liberar esse caso. Então, eu acho que, na verdade, a solução, se não se resolve com expressão, uso de antibióticos, e aí, nesses casos, eu uso, às vezes, antibióticos, clavulina, metronidazol, para poder fazer uma expressão mecânica, tratamento sistêmico e enxágue local. E aí eu observo o comportamento disso. Se não houve melhora, eu não acredito em criptólise, não acredito em ácido tricloroacético queimando, acho que aí é a amidalectomia mesmo. Uma coisa importante também para a gente ressaltar é que a criptólise, a cauterização química, ela vai pegar criptas mais anteriores. A gente pode ter criptas posteriores ou até entre a amígdala e o pilar, onde posso ter acúmulo de cásio ali também, que o laser, mesmo a ATA, não vai conseguir resolver. Então, no final, acaba ficando meio 8 ou 80 o tratamento do caso, ou muito conservador, antibiótico, anticoagulatório e orientação, ou amidalectomia. Não vejo, na minha opinião, não vejo muito meio termo nisso. Acho que é muito ou da cirurgia ou conservador. Deixa eu ser um pouco do contra aqui em relação à criptólise. Na verdade, eu acho que a criptólise tem o seu papel, apesar de restrito, porque ela é indolor praticamente. A gente não tem quase complicação como sangramento, como disfagia, como restrição de dieta depois do procedimento. É um procedimento rápido que a gente consegue fazer ambulatorialmente, né? E o paciente sai comendo picanha no dia seguinte, né? Ele sai comendo um churrascão e não tem dor, não tem sangramento. E para algumas criptas localizadas, criptas grandes, onde o paciente sabe exatamente onde acumula o caso e ele tem a remoção mecânica frequente, para criptas anteriores, bem posicionadas, eu acho que a sessão de criptólise, como um tratamento inicial, ele pode ter uma ajuda bastante importante, porque ele tem pouco efeito de dor, pouca complicação, né? Se for feito com a técnica correta, com laser de CO2, com uma caneta, com um scanner adequado, eu acho que vale a pena. Sempre vai existir aqueles que falam, mas nem sempre você consegue resolver em uma sessão. Isso é verdade. Às vezes precisa fazer 1 ou 2 procedimentos até ter uma cripta mais importante. Mas eu acho que não é um procedimento que a gente pode tirar do nosso rol de terapêutico. Eu acho que vale a pena a gente lembrar sempre dele também. Uma outra pergunta, a gente está com pouco tempo aqui, a gente tem mais uns 10 minutinhos só para discutir. Regis, você tem alguma experiência com probióticos, com bactérias tipo Floratil para tomar na cavidade oral, alguma coisa nesse sentido, que cada vez mais as pessoas estão falando? Sim, eu acabei tendo contato com um probiótico, o Streptococcus salivarius, na Nova Zelândia. Então, eventualmente, um outro paciente ele acaba comprando, eles mandam para cá, e o efeito assim moderado. Não, o Streptococcus salivarius ele é extraído de saliva de crianças saudáveis, até um tipo de cepa que ela surge em pessoas que não têm halitose. Então a gente tenta colonizar, mas de uma certa maneira é moderado o efeito. Okay. Até porque tem que estar usando, depois de um tempo volta. Uma coisa sobre o enxaguante também, o que eu uso é o acetato de zinco, que é o que eu mais uso. Eu peço para o paciente manipular, e eu tenho feito isso, é algo empírico. Como a bactéria que produz a halitose é uma bactéria anaeróbia, então
eu peço para o paciente fazer gargarejo com água gelada. A água gelada ela tem mais concentração de oxigênio. E o oxigênio ele é tóxico para essa bactéria. Mas assim, não tenho ainda... É anedótico. Para tentar evitar o uso de enxaguante. Tá. Acho que a gente está chegando ao final do tempo. Eduardo, você gostaria de fazer suas considerações finais? Depois a Eliana podia falar alguma coisinha para a gente encerrar. Não sei se o Thiago quer falar também alguma... Não, minha parte aqui principal é uma observação bem extensa aos pacientes da cirurgia de cabeça e pescoço, principalmente, do diagnóstico diferencial, principalmente essa referência olfativa, que muitos pacientes têm tumores, às vezes, de rinofaringe, de seios paranasais, mesmo de orofaringe, tá ali aquele que você não vê na oroscopia, que você tem que fazer uma telelaringoscopia, uma videolaringoscopia, que a halitose ela pode ser o start dessa investigação. Então, que tem que fazer esse screening severo, principalmente então, desde a nasoendoscopia, da videolaringoscopia, uma boa abordagem clínica, anamnese, exame físico. Como sempre, você consegue diagnosticar 90% das patologias aí inerentes à cabeça e pescoço que vem concomitante com a halitose. É isso aí. Ok, obrigado. Eliana? Não, em relação à halitose, acho que os mais novos, para os iniciantes, eu acho, lembrar que 90% dos casos está dentro da boca, das halitoses, né? Então, vocês têm que examinar muito bem a boca, a orofaringe desses pacientes. Nós, como otorrinos, a gente tem a facilidade de termos nasofibro, a gente pode fazer exames mais completos, analisar como um todo esse paciente já fugindo da boca. Mas lembrar que existe diagnóstico que não é só porque a halitose é meio deixada de lado pelos otorrinos, é meio tabu pelos otorrinos, ninguém gosta muito de tratar a halitose. Então, não é só olhar e dar enxaguante, muito pelo contrário, enxaguantes alcoólicos são até piores para orientar o paciente. Então, fazer uma boa anamnese, saber que a boca é uma área muito importante da formação da halitose, mas que existem outras causas sistêmicas, causas hematológicas que podem estar associadas. Lembrar da xerostomia como um fator causal, a má higiene, né? E que são fatores que são extremamente importantes no desenvolvimento da halitose. A gente falou da saburra lingual, que sem dúvida é importante na formação da halitose oral, e no diagnóstico não só se utilizar da anamnese, mas saber que tem outros exames à disposição para o diagnóstico. E o tratamento aí vai depender da causa, obviamente vai depender do fator. Era isso, agradecer o convite, hein? Eu agradeço. Ali, a gente tem algumas perguntas que o Thiago pediu que são, acho que, pertinentes. A gente tem mais alguns minutinhos. E você pode encerrar com os seus comentários finais também. O João Vitor pergunta para a gente se tem evidência o uso do bicarbonato para o caso. E tem outra pergunta também nessa mesma linha. Qual o papel da água oxigenada nos enxágues bucais? Então, o bicarbonato funciona para o caso? Adianta? E água oxigenada ajuda? E quais os alimentos que pioram o caso? Se é que tem algum alimento que piora o caso? Essa é a pergunta do Carlos, desculpe, que já respondi, eu já perdi o nome aqui, mas realmente ele quer saber se tem alguma relação com o padrão alimentar com o caso. Então, vamos lá, o padrão alimentar, na minha experiência, eu não vejo diferença de alimento, não tem um alimento específico que eu falo, esse vai gerar mais caso ou não. Eu acho que independe do tipo alimentar, a gente tem tendência à formação do caso. Quanto a enxágue com água oxigenada, eu não recomendo, não tenho experiência, então não sei os efeitos, também não estudei a respeito. E bicarbonato, para mim, não muda quase nada a cavidade oral, acho que só pode mudar um pouquinho o pH, mas não vejo como uma solução para a halitose, não, esses enxágues com bicarbonato ou com água oxigenada. Queria mais uma vez agradecer a associação pelo convite para estar numa live com vocês, agradecer ao mestre Henry pelo convite e fico à disposição para depois da aula se alguém quiser falar comigo. Ok, muito obrigado a todos. Eu acho que foi um debate bastante
interessante. Discutimos vários pontos sobre a litose, não simplesmente falar se usa antibiótico ou não usa antibiótico, porque muitas vezes as pessoas tratavam a litose só com metronidazol e gargarejo, né? Hoje a gente sabe que isso tem um efeito muito pobre. Existe a necessidade de buscar realmente a etiologia da litose, né? Não adianta tratar apenas os sintomas, não adianta usar só um desodorante para a cavidade oral. Você precisa ir atrás da causa e tratar a causa especificamente para ter um tratamento duradouro. E eu também queria agradecer a todos pela presença, pelas aulas e pelo debate. Eu acho que foi bastante interessante. Eu passo a palavra para o Tiago, se ele quiser comentar alguma coisa, quiser fazer o encerramento aí, por favor, Tiago. Obrigado a todos. Muito obrigado. A sensação que só tenho a agradecer a vocês, assim, alto nível. Mais uma vez, o feedback cada vez melhor, né? E eu acho que essa é a ideia da gente como associação, né? Trazer pessoas que dominam o assunto para explicar para quem não trabalha com aquilo o que é o dia a dia, né? Eu acho que é a melhor forma da gente conseguir saber o que é essencial para o generalista, perguntar para quem estuda bastante o assunto. Você tem alguma pergunta, Shen, que você queira fazer? Eu tenho mais uma, mas eu vou deixar você fazer primeiro. Você é o convidado do presidente. Eu vi bastante coisa, aprendi bastante também sobre a litose. Achei muito interessante as aulas e todo o debate. Agradecer a presença de todos também, deixar o Thiago fazer a pergunta. Eu tinha uma pergunta, mas já foi respondido. O pessoal já perguntou aí no Question and Answers aí. Só lembrar, então, para quem não fez ainda a inscrição, fazer a inscrição para o Combined, hein? 100% online, 100% gratuito para o associado kit, né? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, você falou a questão do laser e eu vi uma vez você falando num congresso sobre isso. Fiquei realmente impressionado com os resultados. Eu acho que é como você colocou, acho que tem espaço para tudo, né? Mas assim, quando a gente fala sobre a litose, a gente sempre fala de dois universos, né? Você tem lá seu paciente que é do HC, que você atende, né? Você atende no HC. Você tem um cara que você atende no seu consultório, que necessariamente ele tem à disposição mais ferramentas, né? E às vezes esse paciente do HC, às vezes se parece com o paciente de alguns colegas nossos que atendem no consultório que não tem o alímetro, que não tem nenhum mecanismo. Então, assim, no dia a dia, né? Além de uma boa anamnese, que isso é uma coisa que a gente às vezes esquece como otorrino, a gente esquece que tem que conversar com o paciente, esses sintomas como halitose, zumbido, tontura, tem que fazer uma anamnese bem feita. No dia a dia, esse paciente que não tem acesso à alimetria, à avaliação, o que é que vocês fazem com esse paciente? Realmente se a anamnese exclui tudo e ele continuar com a litose, é amidalectomia? Se ele não tiver nada dentário, se ele não tiver nada em nenhuma outra causa, nenhuma outra etiologia para esse mau hálito? Posso? Claro. Bom, como eu havia falado, assim, eu utilizo o nariz de outra pessoa que consegue captar 5.000 moléculas. Então eu utilizo, pode ser até a clorhexidina, o paciente usa durante 5 dias e alguém vai ter que ficar monitorando ele. E isso aí já vai me dizer se vem da cavidade oral ou é extra-oral. E, assim, a litose é uma situação que é bastante complexa, principalmente a litose sistêmica, que eu acabo tendo que fazer isso. Eu não sei se em São Paulo, se tem alguém que verifica essa parte da trimetilamina. Aí tem algumas coisas que a gente acaba utilizando e tem um resultado razoável. E eu agradeço também aí o convite e fico à disposição. Acho que tem um e-mail aí. Sim. E aí, sempre... o que você faz no dia a dia, Ali, Eliana, Vitor, Eduardo, o que é que vocês fazem? Eu acho que sempre tentar achar essa causa base, isso nunca vai fugir, mas é como o Regis falou, você tem que fazer alguma coisa com o paciente, então nada como você iniciar uma clorhexidina para excluir pelo menos que seja da cavidade oral, e ver se você precisa manter a investigação, ou se você descobrir que é da cavidade oral, e o paciente tiver uma clínica compatível, às vezes com amígdala ou algo ali na região, você consegue tratar, mas se não encontrar, tem que encontrar, você tem que tentar encontrar a causa. Não é tão comum ser idiopática, né? Daí você tem que pensar em causas sistêmicas, aí você avança a investigação. Acho que o importante na tua pergunta, primeiro é saber se esse mau hálito você observou ou é o paciente que está te referindo, porque às vezes... Vamos considerar que ele seja objetivo. Objetivo, mau hálito mesmo. Assim, existe a questão do biofilme sobre
a língua, né? Ali, a saburra língua, muitos pacientes, mesmo que você... E essa burra? Não tem saburra? Tô apertando você. Não tem saburra? Não Não tem tem saburra. convite? Não tem nada. Então, na boca ele não tem. Então, ele não tem uma patologia oral. Tem algumas traves fibrosas, mas você não vê caso assim objetivamente, mas você vê uma amígdala meio feia. Mas você tem que fazer a expressão dessa amígdala. Pega 2 espátulas, o pilar anterior e aperta essa amígdala. Você só pode ter certeza que o paciente não tem caso se vocês fizerem a expressão dessa amígdala. Ficar olhando para a amígdala não resolve. É isso que eu faço os residentes. Os residentes falam, você olhou, você exprimiu, você fez a expressão dessa amígdala? Aí você pode garantir. Outra coisa é você ver o paciente em vários momentos do dia e hora para ver se realmente tem alguma outra coisa aí, porque às vezes é a dieta que pode estar desencadeando, às vezes medicamento pode estar desencadeando, o paciente pode ter xerostomia, né? Pode ter uma hipossalivação, então acho que além de tudo, você tem que, como o Eduardo falou, você tem que tentar achar a causa. E o mais importante é dar amparo a esse paciente. Esses pacientes são extremamente angustiados, têm medo, têm vergonha, ficam pondo o tempo inteiro na boca por medo da halitose. Então, você tem que amparar, uma ajuda psicológica. E assim, se tem mau hálito, você trata, você vai dando probiótico, vai procurando alternativas para... Oi? Qual o probiótico que você dá para o paciente? Eu gosto do lactobacillus. Tem alguns lactobacilos que são... Porque você vai ter que mudar o pH dessa boca, né? Porque ele faz bochicho com probiótico, é? Tem. Você pode tomar também. Tem algumas possibilidades de probióticos que são interessantes, assim, para você modificar o pH dessa boca. E daí, você diminuindo o pH, você diminui a produção de bactérias anaeróbicas e, consequentemente, você é uma tentativa, certo? Não é só isso, né? Então, você tem muita possibilidade. Hoje, no mercado, você tem vários probióticos que eles fazem e que ajudam, né, na modificação desse pH. E aí, Ali, qual é o teu pulo do gato? Cara, eu não tenho nenhum pulo do gato. Acho que os colegas já colocaram tudo o que eu faço. Não muda muito do que o pessoal pensa, não, Tiagão. Acho que não tem muito segredo, mas de tudo que o pessoal fala, que a gente vê que a história é fundamental, é a base da medicina. É a história, a anamnese. Não tem mágicas, tem que conversar com o doente, tentar extrair o máximo de informações dele, de acompanhante, que são coisas importantes para a gente chegar a uma conclusão. Presidente, Henry, e aí? Presidente... Eu não tenho que acrescentar mais nada, eu acho que já foi dito tudo aqui, já foi bastante discutido, e agora é você que é o chefe aí, você... Isso aí. Mas, olha, obrigado mesmo, viu, Henry, pela concepção pedagógica dessa aula, como eu falei no convite, junto com o Ali aí, foi super legal, eu acho que bastante gente aproveitou, obrigado pelo Regis, trazer a experiência dele, o Eduardo na cabeça e pescoço, a Eliana, trazer sua experiência sempre disponível aqui com a gente. Mais algum recado, Shen? Sim, terça-feira a gente tem um curso de imagem em rinologia da ABOL. Quem teve com a gente terça-feira, Ali, foi a Heloísa. Elo estava aqui com a gente, quem não conhecia pôde conhecer. Grande doutor Elo. Falando de osso temporal. E aí, terça-feira, quem vai estar com a gente vai ser o Rainer Hettinger, lá da BP, que também é outro cara que sabe tudo de tomografia de da face. Ele com a Maria Júlia e o Marco César vão fazer para a gente um curso breve de tomografia e ressonância para o dia a dia do otorrino geral. Quarta-feira, o que é que temos, Vitor Shen? Quarta-feira a gente vai ter o Connect novamente. Mas e qual aí, o tema? O tema do Connect vai ser da foniatria. Legal. Bem legal, vai ser bem legal. Aqui, quando foi na terça e quinta, viu? Agora vai ser mais aprofundado, né? Mas... Sim. Agora são temas mais específicos aí de cada academia e departamento. Então, eles vão discutir mais a fundo aí os temas. Na quinta, a gente tem outra super live bem legal sobre leucoplasia. Você que mexe também com cirurgia de laringe, viu, Ali? Você, Henry, vão gostar bastante. Quem vai estar vai ser o Márcio Abrão, o Mas, o Léo Haddad e o Nédio, o professor Nédio Stefan. Vão estar falando com a gente sobre leucoplasia. E sábado, Combine, não é isso, Shen? Combine Meeting. A partir das 8h30 da manhã. Isso aí. E agora sorteio do tratado. Quem responder as enquetes, vamos lá para o Instagram da BOL
quem vai sortear um tratado. Um bom final de semana para vocês. Obrigado mais uma vez a todos. Espero que vocês fiquem bem, em segurança. Mais uma vez, valeu. Obrigado a vocês que estão em casa. Tchau, Foi tchau. Um abraço, Shen. Tchau, tchau. Grande abraço.